Fala galera, estamos iniciando mais um CURcast, o podcast do Cristão Comprometido. Eu sou o Everton. E eu sou o Cleiton. E hoje estamos aqui com a Edilene. Seja bem-vinda, Edilene. Olá, pessoal. É fantástico estar aqui nesse CURcast com vocês. Gratidão pelo convite. Paz e bênção a todos que nos acompanham aí. Eu estou muito feliz porque falar do Cursilho é falar de alegria, é falar de mudança de vida, é falar de fé e isso me motiva demais. Edilene, estamos muito felizes em ter você aqui com a gente. E como a gente começa esse podcast sempre, a gente pede para o nosso convidado se apresentar, para a gente conhecer um pouquinho melhor sobre ele, sobre sua caminhada. Conta pra gente, quem é a Edilene? Ah, legal. Meu nome é Edilene Fantin de Castro, eu moro em Jandaia do Sul, né? Eu pertenço à paróquia São João Batista, nossa querida paróquia. Sou casada com Humberto há 30 anos, meu bonitão dos olhos azuis, né? Sou mãe do Eduardo, com 26 anos de idade, mãe do Douglas, com 23 anos de idade, e da Emanuele, com 18 anos, né? Os 3 filhos são cursilistas, apaixonados por esse movimento, assim como os pais. Eu sou cursilista há 21 anos, fiz meu cursilho em 2003, o cursilho 124, e foi para mim assim um marco, uma decisão que mudou minha vida, transformou completamente o meu viver. Aí sou empresária contábil. Bacana, bacana. Edilene, a gente veio aqui hoje para falar um pouco, né, do cursilista no mundo. Né? O que é o cursilho, o cursilista estar no mundo, como que é isso? E aí agora, de início, eu queria te fazer uma pergunta, né? Como que você conheceu o movimento? Como que foi esse primeiro contato? Onde que o movimento introduziu ali na sua vida e na vida da sua família? Ah, legal, Everton. O movimento chegou até nós, até a minha vida, através da evangelização de ambiente. Um dos nossos clientes, que foi nosso padrinho de cursilho, inclusive, né, o Divancir, ele chegou no nosso escritório e começou a falar desse movimento da igreja. Eu já tinha ouvido falar, porque nós temos uma entidade lá em Jandaia do Sul, Lar São Francisco de Assis. E aí nós tínhamos também um outro cliente nosso, que era presidente dessa entidade, o Luiz Antônio Murbach, e ele então sempre ia lá pedindo uma ajuda solidária. Então, vagamente eu já tinha ouvido falar do movimento de cursilho. Mas foi quando o Divancir chegou até o nosso escritório e começou a contar como que era o movimento, como que acontecia o retiro, né, o cursilho 3 dias, e também já foi falando um pouquinho do engajamento do pós-cursilho. E isso, assim, foi me atraindo, né, meus olhos começaram a brilhar, porque nós estávamos vivendo uma fase bem legal da nossa vida, era um momento onde a gente estava terminando de construir a sede própria da nossa empresa, mas eu sentia que faltava algo. E, assim, há alguns meses eu já vinha tendo essa conversa com Deus, sabe? Pedindo para ele que me mostrasse o caminho, porque lá na minha adolescência eu era bem engajada na igreja, enquanto jovem, e depois que nós nos casamos, então eu me afastei um pouco, e eu sentia falta disso. E aí então eu já estava nessa conversa com Deus, acho que ele ouviu os meus pensamentos, os meus pedidos, e foi quando então o nosso cliente, o Divancir, me apresentou o cursilho. Quando ele falou, assim, eu já aceitei na hora, né? Eu já queria fazer, já queria preencher minha ficha ali. O Humberto teve um pouco de resistência e aí a gente precisou de alguns dias para amadurecer a ideia, mas no final deu tudo certo. Ele esteve aqui com a gente, ele contou que você preparou a mala e deixou do ladinho. Falou, ó, agora é com você. Foi bem assim mesmo, né? Ele estava bem resistente, chegou o dia dele vir para o cursilho e eu falei para ele, a sua mala está pronta, vai. E naquele momento eu sei que ele veio por conta que o nosso padrinho era um dos nossos maiores clientes, então teve uma pressão profissional aí. Mas enfim, graças a Deus, ele também deu um sim dele e aí nós nos apaixonamos por esse movimento. Edilene, e já perguntando, já conhecendo um pouquinho de como que foi introduzido, né? Eu queria saber agora com você como que foi esse pós-cursilho, né? Você fazer o encontro e depois estar inserida no movimento, ter um conhecimento maior, né? Ter todo esse engajamento que vocês têm hoje. Olha, o meu pós-cursilho, ele começou de uma forma muito acolhedora. Eu sou grata a Deus, porque ele sempre colocou pessoas que me acolheram muito bem nessa caminhada. Pessoas que eu não conhecia ninguém do movimento de cursilho quando eu cheguei no setor de Jandaia do Sul, né? Conhecia assim de ouvir falar, mas não tinha amizade. E essas pessoas nos acolheram assim com muito carinho, com muito amor. Nós tínhamos na época 2 filhos pequenos, eles carregavam os filhos no colo, eles batiam na porta da nossa casa nos convidando para ir nas atividades do movimento de cursilho.
Então foi muito insistente e muito eficiente o pós-cursílio do setor de Jandaia do Sul no nosso cursílio. Foi um cuidado assim todo especial, um cuidado de Deus mesmo na nossa vida. Aquela experiência que nós experimentamos no por 3 dias, isso nós continuamos tendo no pós-cursílio. E como nós saímos do cursílio assim apaixonado pela causa, foi assim aquele toque de Deus na minha vida mesmo, né? Quando eu descobri que eu era especial, que eu podia viver essa graça todos os dias. Então eu me apaixonei por isso. E esse pós-cursílio eficiente foi fazendo com que a gente fosse dando alguns passos na caminhada. Nós tivemos muitas pessoas que nos acolheram, muitas pessoas que nos ensinaram, né? Alguns padres, amigos que assim também nos incentivaram nesse crescimento, a busca do conhecimento, na busca da formação, na busca da oração, porque não era uma prática nossa. Nós tivemos assim um apoio também da família, apesar de alguns momentos isso ser motivo de sarro, né? Agora eu só vive na igreja, agora não tem tempo para mais nada. Mas foi, de uma certa forma, também nos apoiaram. E de algumas pessoas também aqui do Cursílio, na coordenação arquidiocesana, que nos incentivaram desde o começo, que foram, assim, inspirações para nós. E aí, então, esse pós-cursílio, ele se tornou maravilhoso, ele realmente se tornou Decolores, como ele é até hoje. Mas esse incentivar, esse impulsionar, esse acolher as pessoas também faz parte da missão do cursilista, né? Não é somente o evangelizar o ambiente e deixar de lado, né? Como que você vê o papel do cursilista tanto na evangelização do ambiente quanto no acolhimento das pessoas? Cleiton, eu acho que não são coisas distintas, pelo contrário. A evangelização só se dá pelo acolhimento. Primeiro eu preciso estabelecer vínculos, primeiro eu preciso me tornar próximo, eu preciso me tornar amigo, eu preciso entrar nesse mundo do outro, né? Eu preciso ter essa empatia, porque era isso que Jesus fazia. Jesus, ele não vinha pregar uma doutrina, mas ele vinha acolher as pessoas conforme elas estavam vivendo. E aí, então, eu imagino que quando a gente acolhe, quando a gente se faz próximo, a evangelização vai acontecer. É decorrência, o processo de evangelização é decorrente dessa proximidade. E isso é fundamental. No pós-cursílio isso é fundamental. E nós já fazemos isso também no Cursílio 3 dias, não é? Então, nós precisamos trazer essa prática para a nossa vida, essa vivência. E isso daí é um fato que acaba sendo interessante, né? Primeiro você cria vínculo, né? Aí para depois você evangelizar. E aí eu vejo muitas pessoas falando assim, mas evangelizar no ambiente, né? Como que às vezes a pessoa não aceita falar de Deus, como que eu vou falar de Deus? Mas nem é falar de Deus, né, Edilene? É mais ali na sua vivência mesmo, no acolhimento que você acabou de falar, como você vai se dirigir a outra pessoa, né? Com a sua índole, com a sua humildade, assim dizendo, tudo mais. É bem isso mesmo, Everton. Evangelizar para nós cursilistas é um estilo de vida. E muitas vezes nós nem precisamos usar palavras, não é verdade? São as nossas atitudes que vão evangelizando os nossos ambientes, que vão transformando. E a gente sempre interfere no ambiente, seja para o bem ou seja para o mal, né? Mas a nossa presença nos ambientes, ela sempre gera uma mudança, ela sempre gera uma inspiração. Então é bem isso mesmo, as nossas atitudes do dia a dia é ser quem nós somos em todos os lugares. Eu acho que isso é importante. E principalmente fora da igreja, porque muitas vezes a gente acha que ser cursilista é ser aquele cristão fiel dentro do templo. Mas é muito mais que isso, né? É um estilo de vida mesmo. É lembrar que você é cursilista em todos os momentos, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, no seu ambiente de trabalho, na sua família, com seus amigos. É respirar o cursilho 24 horas. Simples assim. E assim, né? Você veio aqui falando, né? Muitas amizades, acabou fazendo com padres, lideranças aqui do movimento arquidiocesano, e isso daí foi te engajando cada vez mais, certo? Com certeza. Então, assim, a pergunta como que você foi, recapitulando, né? Você sempre se enxergou essa líder que você é, ou você foi se apresentando, foi conhecendo e foi descobrindo esse dom de liderança, de estar sempre
sempre não, né? Mas estar à frente, né? Sabendo liderar, sabendo acompanhar, ou foi algo que já tinha de você? Como que foi isso daí? Não, o Cursilho ele é tão fantástico que ele me fez desenvolver integralmente como pessoa. Claro que eu preciso me desenvolver muito ainda, né? Mas respondendo a sua pergunta, eu sempre fui uma pessoa muito tímida, né? Sempre muito reservada, com poucos laços de amizade, e o Cursilho veio despertando isso em mim, né? Veio realmente fazendo, porque aliás, isso é um dos fundamentos do Cursilho, despertar a vocação pessoal, né? E essa caminhada em pequenos passos, eu fui descobrindo essa liderança que estava nata dentro de mim, mas que estava ali adormecida. Então, assim, cada escola que eu participava, cada formação, né, ler os documentos, e olha que eu não sou uma pessoa muito apta à leitura, mas até isso o Cursilho me forçou a desenvolver. E então, cada busca de conhecimento, eu fui me encantando, eu fui descobrindo que eu, enquanto leiga, eu tenho um papel fundamental na igreja. E eu não poderia ficar calada e nem ficar adormecida. Claro que sempre pensando que eu tenho muito que aprender, né? E hoje, cada vez que eu caminho, eu penso, nossa, eu tenho muito que aprender. Isso me fascina, porque eu sempre vejo assim um horizonte de aprendizado, porque caminhar na igreja é isso, né? É conhecer os mistérios de Deus, e Deus se revela em cada momento de uma forma. Ele é sempre novo, e por isso que é tão fascinante. Sim. E aqui a pergunta inicial, né, da questão da liderança foi por conta disso, né? Eu queria te perguntar o seguinte: você como mulher, né, hoje o mundo caminha mais voltado aí com essa visão para a mulher, mas alguns anos atrás não tanto, né? E como que foi esse vínculo com liderança, como estar à frente, né, do movimento tanto do Cursilho como na igreja, né? Despertou isso daí. Como que foi você estar inserida, né, nesse caminho e para esse lado? E como foi a aceitação também, tanto do clero, né, como também dos leigos ali da liderança, que a gente sabe que é um pouquinho complicado de início. De fato, nós temos uma realidade na nossa igreja, olha que incrível, né? As mulheres são o maior número de participantes, as mulheres assumem a maior quantidade de tarefas operacional, mas ainda as mulheres têm uma representação muito pequena nos conselhos de tomadas de decisões. E aí é por isso que a gente tem um Papa tão fascinante, iluminado por Deus aí, que é o Papa Francisco, que ele vem falando muito da questão da mulher inserida dentro dos conselhos da igreja, né? Ele diz que a mulher é o rosto de Deus, é a ternura de Deus dentro da igreja. Então, eu penso que a igreja tem muito que avançar ainda nesse sentido, observando as minhas irmãs e companheiras, que eu vejo que, pela nossa cultura mesmo, ainda são muito inibidas na inserção, ou até na exposição da fala, ou até no posicionamento em algumas reuniões e algumas decisões que a igreja precisa tomar. Eu, particularmente, graças a Deus, como eu te falei, eu comecei muito tímida, né? Quando participava aí das formações, quando era um momento de se posicionar para alguma decisão. Então, eu comecei muito tímida. Mas eu sempre digo, a gente tem que ter sempre um mentor na nossa vida, né? E graças a Deus, assim, eu tive a presença ali do Padre Emerson, Padre Chico, né, Padre Bolzan, pessoas que cada vez que eu conversava com eles me inspiravam a realmente assumir essa liderança participativa. E aí, então, em pequenos passos, isso foi se tornando natural. E hoje eu preciso até me controlar, né? Porque às vezes a gente está ali num questionamento, debatendo um assunto, eu preciso me controlar, porque assim, eu não consigo não participar, eu não consigo não dar a minha opinião, então eu preciso opinar de alguma forma, claro, quando é para melhorias, né? As construções críticas aí que acho que é importante, mas eu tive muita abertura. Graças a Deus, assim, eu tive bastante abertura. Por ser mulher, né, eu tive bastante abertura nessa caminhada. Claro que às vezes aqui o cursilho ainda é um cursilho, vamos pensar assim, o movimento de cursilho, se a gente for olhar, a maioria das lideranças ainda são homens, é masculina, né, não é feminina. A maioria das lideranças no cursilho no Brasil é masculino. Sim.
Aqui no nosso GED, nós temos aí um histórico atípico, porque a gente vem aí há mais de 10 anos de coordenação feminina. Né? Então, a gente percebe que nós estamos aí um passinho à frente. Mas, graças a Deus, assim, sempre foi muito bem acolhido. Quando eu escutei esse primeiro assunto, né, da liderança da mulher, né, a mulher ter espaço, e a minha realidade era o movimento de cursilho, né, eu falava assim, mas, gente, a nossa realidade, né, é diferente, porque as mulheres estão na liderança. São até mais elas que tomam a frente. Exatamente, né? E aí agora, aí a gente começa a abrir o leque do olhar, né? A gente vai olhar para outros lugares. Aí realmente, aí a gente vê essa situação que você acabou de falar, né? A gente ainda encontra mais homens na liderança do que as mulheres. Não é uma coisa ruim, que a gente tem que se dividir, mas só tem que dar espaço também para as mulheres assumir esse posto de liderança, né? Com certeza, porque nós estamos numa mudança de época, né? Sim. Então, assim, a nossa cultura já nos levou a isso. Então, é necessário esses novos ventos aí, o sopro do Espírito Santo, como diz o Papa Francisco, para a gente estar atento, a nossa igreja estar atenta também aos sinais do tempo. Sim, sim. E toda essa caminhada, Edilene, teve desafios? Você pode contar um pouquinho pra gente? Com certeza, né? Desafio sempre tem. Eu acho que o meu primeiro desafio pessoal era vencer a timidez, né? Eu me lembro a primeira vez que eu fui participar de uma reunião e a secretária da entidade não tinha vindo na reunião e me pediram para ler uma ata. Nossa, eu quase morri de tanta vergonha, de tanta timidez. Então, assim, vencer a timidez para mim foi um desafio pessoal. Ter uma vida de oração foi um desafio pessoal. Né? Trazer a oração para dentro da minha vida pessoal, para dentro da nossa casa. Rezar com o esposo. Imagina, eu nunca tinha feito isso. Rezar com os filhos até que era fácil, mas e rezar com o esposo? Né? Então, foram desafios. Começar a modelar a nossa vida de acordo com o que o Evangelho nos pede. Para mim, esse é um desafio eterno, né? É uma luta diária, então isso é um desafio. Também conviver com o diferente é um desafio, né? Enfrentar os conflitos é desafiador. E para mim, ainda um ponto que eu tento trabalhar nisso em mim até hoje é a velocidade do processo. Porque para a gente caminhar em sinodalidade, em comunidade, nem sempre você consegue andar na velocidade que você almeja, né? Você tem que se adequar à velocidade da comunidade, do grupo, da equipe. E isso é desafiador, porque às vezes eu saio de uma assembleia, eu já penso assim, nossa, dá pra gente fazer isso, colocar em prática e vamos lá. Mas no dia a dia não é dessa forma que acontece, né? No dia a dia a gente tem alguns empecilhos e a gente compreender isso. Então, essa empatia com o outro também ainda continua sendo um desafio. Você às vezes está mais rápido, né, que o outro, então você tem que se igualar, e às vezes também a gente está atrás e a gente tem que dar uma acelerada no passo para alcançar. Então, esse daí é um desafio bem grande. Exatamente. E outro desafio aqui que eu quero lembrar e já dar uma dica é conciliar a agenda com o marido. Por muitos anos, né? Isso era um desafio. Nossa, hoje a gente tem tal atividade. Como assim? Eu não sabia, já marquei outra coisa, né? Então, essa conciliação de agenda é importante. Graças a Deus, hoje a gente já está numa fase que o que tem está lá na agenda compartilhada, todo mundo já sabe. São alguns desafios que a gente vai enfrentando. E às vezes até os desafios mesmo da nossa caminhada de fé, né? A nossa caminhada de fé. Às vezes as decisões que a igreja toma em alguns momentos não era aquilo que você estava pensando. Então, é desafiador você compreender que alguém com uma inspiração maior tomou uma decisão que talvez era contrária à sua, mas que era essencial naquele momento. Acho que esse ajuste aí é sempre desafiador nessa caminhada de fé. E dentro do templo, Edilene? Teve desafios ali dentro dos movimentos, dentro das estruturas. Você falou bastante dos seus desafios pessoais, né? Ali dentro da estrutura mesmo. Teve alguns desafios que você encontrou, que você falou, nossa, esse aqui... Sim, muitos desafios, né? Eu acho que assim, como a minha vida sempre foi muito voltada para o movimento de cursilho, mas também engajada na paróquia, então as novidades, as mudanças,
Isso foi sempre desafiador. O Cursílio foi um movimento que até alguns anos atrás ele era muito tradicionalista, né? Muito fechado, onde algumas pessoas faziam tudo e abrir para o novo era uma coisa assim, com muita resistência. Então, inserir novas pessoas, abrir para o novo, eu sempre encontrava barreira nessas questões, porque aí às vezes as pessoas não compreendiam que numa caminhada de fé nós somos todos iguais, não importa a função que nós estamos. Então, essa questão de um valor excessivo na função que você ocupa, eu nunca vi com esses olhos, e aí eu encontrava barreira, porque muitas vezes as pessoas achavam que eu não estava valorizando as lideranças que estavam na função. E era o contrário, era a vontade de inserir novas, né? Trazer mais gente para essa caminhada. Esse é um desafio que encontrei bastante. Acho que também esse dinamismo que a gente vive no Cursílio, quando a gente vai nos trabalhos paroquiais, aí a gente encontra alguns também. Então, aí a gente encontra algumas barreiras do tipo assim, não é possível fazer, não vai dar certo, é muito difícil. E aqui no nosso movimento a gente consegue viver esse dinamismo, né? Então, fazer as mesmas coisas de forma diferente. Esse é um dos desafios que a gente enfrenta até hoje e acho que nós vamos enfrentar sempre. E você pontuou a questão de lideranças, colocar mais pessoas em funções de liderança que possam movimentar. Como você vê a formação de liderança daqui para frente dentro do Cursílio? Como que está essa caminhada? Como que está esse projeto de transformar líderes e colocar pessoas nas lideranças? A formação, Cleiton, ela é fundamental, porque veja bem, se por um lado a gente tem que dar espaço ao novo, por outro, o novo precisa ter a vontade de buscar essa formação. Porque é aquilo, nós podemos fazer as coisas de diversas formas e de novas formas, e isso é o legal. Mas nós não podemos perder de vista o que é essencial, o que é o cerne do Cursílio. Então, isso, ao mesmo tempo que me empolga, porque quando o novo chega, ele sempre traz novidade, né? E eu amo trabalhar com os jovens, porque os jovens são criativos, são rápidos, né? Trazem novidade. Ao mesmo tempo, é uma responsabilidade, porque nós precisamos inovar, mas sem perder o nosso carisma. E aí entra a formação. Boas formações. Formações de pessoas que vivem e testemunham aquilo que pregam. Porque aí também tem um outro caminho, né? Sim. Falar é fácil, mas e viver? E acreditar naquilo que você anuncia? Então, a formação é essencial. Com bons formadores ainda, ela é espetacular. E nesse campo, a gente está formando novos líderes. E como você vê o processo de reintegração de líderes que já acham que, vamos dizer assim, já sabem tudo. Tipo, não vou participar disso porque isso eu já sei. A que olhos você vê isso? A necessidade como que eu posso dizer? Não é reciclagem, eu acho que a reciclagem fica... Atualizar, né? Atualização, tá acompanhando o movimento, tá acompanhando as novidades, tá revendo um conceito que ele já tinha e talvez tenha pontos que ele deixou passar em branco. Como você vê essa necessidade? É desafiador, ela é urgente, porque as coisas mudaram, o mundo mudou, e nós inovamos ou nós não evangelizamos. Nós até podemos achar que nós estamos evangelizando, mas nós não estamos. Porque as pessoas pensam de uma outra forma, agem de uma outra forma, vivem num mundo diferente. É desafiador. Por quê? Porque tudo começa pela questão pessoal. Eu preciso querer. Né? Eu trouxe aqui, ó, Cilcinha, que já foi viver seu 5º dia. Né? Uma senhora de 70 e poucos anos, sempre jovem. Saiu um documento, você chegava na casa dela, a mesa dela estava assim, ó. O documento estava lá, ela dizia, já li tudo. E eu pensava, como? A gente pegou o documento na escola na terça-feira. No sábado ela já leu tudo. Por quê? Porque tinha sede de buscar conhecimento. Sede de aprender. Então, para mim isso é desafiador, porque você não consegue atualizar ou ensinar ou passar um conteúdo novo para quem já acha que já se basta. E para mim isso tem a ver com caminhada de fé. Porque quando a gente amadurece na fé,
a gente então começa a perceber que não é nós, é o Espírito Santo que age em nós, é Deus que fala conosco, né? E não significa que você está aí 20 anos na igreja, 10, 15 anos, que você está maduro na fé. Não significa. E aí, então, por isso que é desafiador, porque a vontade tem que ser sempre pessoal. E aí, uma vontade pessoal, já diz, né? Entre você e Deus. E você não consegue essa virada de chave muitas vezes. Alguns permitem, outros não. Quando essa virada de chave pessoal não vem, é porque tá faltando algo, né? Sim. Tá faltando algo ali. Porque eu penso assim, a gente nunca vai saber de tudo, né? E sempre vai ter algo que a gente vai aprender. Com outro, com uma experiência, com uma formação. Ah, mas eu já vivi tudo isso aqui. Não. Pode ter certeza que a gente tem algo novo para conhecer. Trabalhando nos cursilhos, né? A gente vê muito isso. Nossa, mas eu já vi tantas vezes essa mensagem, mas esse ponto aqui agora parece que, né, tocou diferente, a fala da pessoa, o testemunho dela mudou e isso daí vai fazendo toda a diferença, né? A gente vai se atualizando, vai aprendendo. Então, é por isso que eu falo, a gente sempre tem algo novo para aprender, né? Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas sempre tem algo para aprender nessa parte. E é sempre bom olhar por um ângulo diferente também, né? Sim. Captar ideias de pessoas diferentes, lugares diferentes. É bom para você se reformular. Com certeza, cuidado do piloto automático, né? Porque assim como na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal, a nossa vida espiritual também é assim. Nós precisamos nos desenvolver constantemente e não entrar no piloto automático, porque isso compromete uma estrutura. Isso compromete uma estrutura. Imagine só, se você é uma liderança que não se atualiza, você compromete o cursilho. E aí, então, será que é isso que Deus quer de nós? Aí fazer esse discernimento constante, eu acho que nos ajuda nessa caminhada. Para isso tem que ter bastante fé. Fé e oração, né? A gente Exato. sempre tá fazendo essa oração com Deus, tendo esse discernimento para ver para onde que Ele quer nos levar, né? E é tão bacana porque, veja bem, o cursilho nos oferece isso através das escolas. E aí imagine só uma liderança que não participa das escolas, ou que cumpre aquilo que minimamente o estatuto nos pede, 1/3 de participação. Isso é o mínimo. Então, assim, como eu posso viver a minha missão, como eu posso ser um missionário, um líder que vai falar de Deus para as outras pessoas, que vai testemunhar nos meus ambientes o evangelho, se eu não quero me abastecer? E aí, como eu vou oferecer aquilo que eu não tenho? Então, é preocupante. Eu me preocupo muito, e nós temos essa realidade no meio de nós, né? De algumas lideranças que não participam com esse amor, com esse carinho, que não valorizam a escola como deveria ser. E isso aí que você está falando, já puxando um gancho, não é só o movimento de cursilho, né? Com certeza, toda a nossa igreja, né? Para dentro da paróquia, a gente vê isso. E aí é legal, porque veja bem, quando o CPP lá oferece uma formação de um documento, vamos estudar Desidério Desiderável, que nós estamos estudando aí. Desejei ardentemente comer essa Páscoa convosco. Sim. Falar da importância da Eucaristia, da transformação. Às vezes essas formações acontecem e as pessoas, você olha para a Assembleia, as pessoas ali estão meio que dormindo, meio que desinteressadas, né? Então, eu acho que despertar essa cultura de buscar conhecimento nos leigos é um eixo fundamental para a nossa igreja. Despertar isso nas lideranças, a vontade de conhecer. Sim. Edilene, você falou bastante aqui da sua liderança, de onde você está inserida, né? Mas ainda não falou tudo, né? Nada, ainda não, né? Falou muito pouquinho. A gente conhece você um pouco mais, sabe que você está inserido em muitas coisas, né? Está sempre em atividade, está sempre em movimento, né? Aderiu mesmo essa palavrinha do cursilho, né? Movimento. Você sempre está em movimento. Não só você, mas também o Humberto e toda a família. E como que é esse equilíbrio entre, né, essa mulher que é empresária, né? Sim. Essa mulher que é líder dentro da igreja, que é líder em casa, com os filhos, com o marido,
Como que é manter esse equilíbrio? Como que é? Me fala só um pouquinho, né? dessa parte para a gente tentar achar algumas respostas que a gente precisa para nos equilibrar na nossa vida também. Olha, quando eu penso em equilíbrio, né? Para falar de equilíbrio, eu penso em 4 pontos fundamentais. Primeiro, realmente, é ter fé. Ter essa intimidade com Deus. Ter seu momento de oração. Transformar a sua vida numa vida espiritualizada, né? E você ser tão íntimo dele a ponto de você reclamar com ele quando você tá assim no limite, né? Pedir socorro, Senhor, vem me ajudar, né? Eu não tô tendo esse discernimento, eu não estou aguentando essa situação. Ter esses momentos de oração, eu começo meu dia, né, colocando a minha família na presença de Deus, colocando meu trabalho, as pessoas que trabalham comigo, né, colocando as nossas atividades aqui da igreja, do movimento, colocando as pessoas que me pedem oração. Então, assim, é você realmente ter um sim de quem quer se comprometer na fé. Um sim de Maria, né? Que mesmo assim com dúvidas e questionamento, tá indo, porque se sente portador de uma promessa. Então, ter fé para mim é o primeiro ponto. O segundo ponto é ter planejamento. É ser uma pessoa organizada. Eu, por exemplo, eu organizo minha semana, o meu mês, né, com as atividades. O que nós temos em família esse mês? O que nós temos, o que eu tenho profissionalmente esse mês? O que eu tenho do cursilho? Então, eu tenho a minha agenda lá onde eu abro, né? Às vezes alguns assustam quando olham, mas é porque eu coloco tudo ali. Então, ter esse planejamento é fundamental também. O segundo ponto é ter ao seu lado as pessoas que te amam, que te apoiam nessa caminhada. Imagine só, né? Com toda essa vida em movimento, se o meu esposo não fosse meu parceiro, meu companheiro, né? Se ele também não tivesse apaixonado por esse movimento, então ia ser um pouco mais difícil a compreensão. Então, eu tenho o apoio do Humberto aí 100%, como diz ele, né? Às vezes eu tô aqui só para te apoiar. E eu respondo, e eu só preciso disso, do suporte. Então, eu sempre tive muito o apoio dele, o apoio dos filhos, né? Às vezes, quando chegava uma proposta de assumir alguma missão na igreja, a primeira coisa eu levava para casa, sentava ali, a gente conversava, e os filhos, né? Os primeiros a nos apoiar. Então, ter esse apoio. Das pessoas mais próximas da nossa família, vamos pensar em quem tem crianças pequenas, né? Eu já me coloquei à disposição, é para segurar o João Emanuel. Por quê? Porque eu me lembro que quando eu comecei, nossos filhos eram pequenos. E as pessoas cuidavam deles. Minha irmã, minha mãe, minha sogra. Quantas vezes cuidaram dos nossos filhos para a gente estar em missão? Os amigos do cursilho cuidavam, né? Ficavam com as crianças. Então, ter pessoas que te amam próxima de você é importante. Pessoas que te inspiram é importante. Então, aqui, pessoas, é o terceiro ponto fundamental. E o quarto ponto é você ter empatia com você mesmo. Porque nem sempre você vai ter equilíbrio. Se você for perguntar para o Humberto, os filhos, para quem está com você nos bastidores, você vai ver que tem dia que você perde o equilíbrio. Então, ter essa empatia com você mesmo, saber que você é fraco, que você é ser humano e que tem hora que você vai escorregar mesmo, mas também saber se perdoar, saber reconhecer os seus limites, né? E no outro dia levantar a cabeça e ir embora de novo. Acho que isso é fundamental. Esses 4 pontos. Então, ter fé, ter planejamento, ter pessoas que te amam junto com você na missão e ter empatia por você mesmo. Eu iria te perguntar agora se um conselho para as pessoas, né, que querem se engajar mais dentro da igreja, que querem, né, assumir mais responsabilidades. Porém, você já deu quase uma aula. Qual que é o conselho que você daria para as pessoas que querem assumir mais compromissos ali, que têm vontade, mas têm medo? Eu diria, venha. Venha, porque a igreja nos ajuda a organizar a nossa vida em todos os âmbitos. Eu amo viajar, eu amo passear, eu amo estar com a família aos domingos. E eu não deixei de fazer isso. Às vezes, eu selecionei o meu tempo. E aí é legal assim, porque o Guia do Peregrino vem dizer que ter tempo é questão de preferência. Então, assim, esses dias, né, há um ano aí, eu perdi minha mãe. Minha mãe foi viver
na glória de Deus. E eu fiquei pensando, naquele dia eu fiz o filme da minha vida com a minha mãe. E fiquei pensando, onde que eu teria perdido tempo de não ter vivido bem com ela? E foram poucos momentos que eu identifiquei isso. A maioria dos momentos eu lembrava com alegria, porque eu falei, nossa, a gente aproveitou o máximo. A gente foi para o Uruguai com a minha mãe com o pé quebrado. Então, assim, aproveitar o tempo com coisas boas, não desperdiçar o seu tempo com coisas fúteis, né? Se prender naquilo que é essencial. E aí você organiza a sua vida, você assume a sua missão na igreja. E eu sempre tive uma coisa comigo, eu e o Humberto, a gente sempre partilhava dessa ideia. Enquanto você cuida das coisas de Deus, Deus cuida dos seus. E aí isso para mim é fantástico, porque mesmo às vezes não estando presente fisicamente, vamos imaginar, sair em missão, 3 dias de retiro, 3 dias de formação, eu sempre procurava uma forma de deixar ali para os meninos, né? Um carinho, um bilhetinho, um dia antes, vamos fazer um churrasco, né? Por quê? Porque assim, não é a quantidade, mas é a qualidade. Então, a questão é, se organize, se prenda ao que é essencial e venha, porque a igreja também nos ajuda nessa caminhada. Sim, sim. É muito, muito bacana escutar você falando isso, porque às vezes a gente tem esse medo, né? Que eu acabei de perguntar para você por conta disso. A gente tem esse medo de assumir. Nossa, será que eu vou dar conta? Eu tenho minhas coisas profissionais, né? Tenho meu serviço, tem a família está aumentando. Ah, eu quero aumentar mais ainda a família. Eu quero crescer na empresa. Eu quero crescer na empresa. Ah, eu quero ter um outro projeto diferente, paralelo a isso, né? Para um crescimento pessoal meu, eu quero estudar, mas se eu assumir isso, não vai dar tempo, não vai... E aí você vem, né, falando assim, dá tempo sim. É possível. É possível, né? Você se organizar. Hoje a minha organização total se chama Michele. Olha aí. Tem no celular. Olha como as mulheres são importantes no planejamento. A gente tem no celular lá a Siri, né? A Siri, a Alexa e a Michele. Ela que é meu ponto de equilíbrio, assim dizendo, em questão de organização. Ela que fala assim, olha, a gente tem isso aqui essa semana, não marca nada, esse dia aqui é para nós, esse dia aqui é para isso, esse dia aqui é para aquilo, e assim vai. Então ela é meu ponto de equilíbrio. De equilíbrio e também de direcionamento, né? Porque as mulheres fazem muita importância na nossa vida. Mas ali continuando, né? Você falou bastante de formação também. E como que tá essa questão da formação no movimento cursivo? Edilene, depois de uma assembleia que a gente veio, né? Sim. Você é responsável pelo pós-cursivo hoje na Diocese de Maringá. Como que você vê a parte ali, como que a gente está caminhando nessa parte de formação e escola vivencial? Bem, nós temos isso como um dos nossos tripé, né? Então, o tripé do cursilista: oração, formação e ação. E depois da oração já vem o segundo tripé, a formação. Por quê? Porque eu só vou ser esse cursilista que evangeliza os ambientes, né? Eu só vou ter uma ação assertiva se eu tiver formação. Como você falou, olha, esse documento, né, Humanização a partir da Eucaristia, é o nosso eixo de estudo esse ano. Nós já iniciamos ali em maio os estudos na escola, né? Já passamos por esse processo de fazer o nosso ver, o nosso discernir, de estudar a carta do Papa Francisco, que é o que fundamenta o nosso roteiro de estudo, porque todo ano o movimento cursilho tem um eixo, uma dimensão que nos orienta. E agora, então, nós viemos para a nossa Assembleia, tivemos a graça aí de ter o Corinto, né, nosso vice-coordenador nacional, com tanta espiritualidade, com tanta vivência, de nos ajudar ainda mais enriquecendo na formação. E agora, então, nós estamos na fase de levar para as escolas de todas as paróquias da nossa arquidiocese a proposta do agir da Assembleia, né, a proposta de ação transformadora. O movimento de cursilho, ele sempre investiu em formação. E esse ano a gente continua nesse pega. Os materiais estão sendo produzidos em cima daquilo que nós temos, né, como eixo inspirador. Os materiais estão sendo divulgados, levados para todos os setores. Então, a formação por parte aqui da coordenação arquidiocesana, ela é vista assim como prioridade. Né? E ela acontece com a graça de Deus. Nesse caminho de formação, nós temos alguns materiais que são elaborados por nós,
outros que são os padres que nos ajudam, nosso assessor Padre Genivaldo, outros padres que amam o movimento de Cursilho, que estão sempre contribuindo, os próprios documentos da igreja, a sinodalidade aí com outros organismos da igreja, né? Nós temos aí na nossa arquidiocese a comissão de formação, nós já tivemos aí estudos bíblicos com a Érica, através da comissão de formação. Vamos voltar agora no mês, né, de setembro, estudar sobre o mês da Bíblia. Então, a formação do Cursilho ela é constante. E ela é em comum e unidade com aquilo que se pede à nossa igreja. O que eu vejo ainda, o que eu percebo, é que a nossa base, né, precisa despertar um pouquinho mais o interesse para essas formações, porque as formações acontecem, mas às vezes ali os 50 minutos de formação não é suficiente para o aprofundamento, né? Nós precisamos nas nossas horas vagas, nos nossos momentos de descanso, nos aprofundar. E isso, então, eu penso que a gente precisa avançar um pouquinho, né? Nesse desejo pessoal da busca da formação. E você acredita que essas formações, essas escolas que nós temos, elas influenciaram diretamente no seu crescimento espiritual, na sua capacidade de liderança? Você acha que foram elas ou foi mais um estudo seu individual? Não, 100% das escolas, 100%. Nós fizemos o Cursilho em 2003. Em 2004, né, apesar de morar em Jandaia do Sul, mas acho que eu vivo mais em Maringá, por conta dessa dinamismo do movimento mesmo. Em 2004, nós começamos a participar da Escola Arquidiocesana. Então, nós vínhamos toda terça na Escola Arquidiocesana e participávamos da escola no setor. Por que nós vimos na Escola Arquidiocesana? Porque daqui a gente buscava essa formação para levar para os setores. Não tinha na época a equipe dos facilitadores que hoje nós temos. Então a gente vinha beber da fonte para levar para o nosso setor. E nas escolas, né, os formadores foram me despertando essa vontade de buscar. Então, assim, eu aprofundava em casa, mas o despertar são as escolas. E porque, assim, as escolas do Cursilho a gente precisa ter em mente, e o próprio roteiro vem dizer, né, que a formação do cursilista é uma formação integral. Então, é no nível pessoal, é no nível espiritual, é no nível intelectual, né, é de uma forma integral na vida da pessoa. Então, as escolas foram fundamentais para o meu crescimento na fé. Não é que foram, elas são fundamentais. E de que maneira você acha que a gente consegue incentivar mais esses novos cursilistas a participar das escolas vivenciais, a se inteirar, a ter esse despertar que você comentou? Eu acho que são dois pontos muito importantes. Primeiro é metodologia, né? Como eu disse, o Cursilho, os documentos vêm dizer muito isso. Esteja atento aos sinais do tempo. Então, a metodologia que era usada 10, 15 anos atrás, hoje, nós precisamos melhorar, trazer mística para essa metodologia. Uma metodologia participativa, né? Estive na escola essa semana, quinta-feira, lá em São Jorge, foi muito bacana, porque no final, nós fizemos ali um momento participativo, no final as pessoas saíram felizes, todas que estavam ali disseram, eu vou voltar na próxima escola. Por quê? Uma metodologia participativa. Então, se atentar para a metodologia é fundamental. E outro ponto fundamental é o papel do pós-cursilho. Quem é o pós-cursilho? Pós-cursilho são as pessoas que assumem a função de pós-cursilho. O pós-cursilho são os padrinhos. O pós-cursilho são os responsáveis que trabalham no CUR 3 dias. Então, somos todos nós. Então, estar próximo de quem chega, se fazer amigo, né? E os documentos vão dizer isso. Vamos fazer amigos para fazê-los amigos de Cristo. Então, estar próximo, convidar as pessoas, não pelo grupo do WhatsApp, porque o grupo do WhatsApp hoje ele é informativo, mas ele não traz aderência à causa. Mas é essa humanização mesmo. Eu acho que, então, você um pouquinho, né? Eu acho que hoje a gente se acostumou tanto com o WhatsApp, com o grupo do WhatsApp, que a gente acha que a gente coloca um recado lá, já resolve todo o problema do mundo, né? Exato. E aí, então, você estar próximo, porque veja bem, o carisma do Cursilho é buscar o afastado. O afastado, ele não tinha compromisso de vir na escola. O afastado, ele tinha outros compromissos, assim como eu tinha quando eu era afastada. Né? Então, se eu me faço amigo, se eu vou ajudando ele a dar um passinho de cada vez, porque daí quando a gente fala de liderança,
de assumir funções, a gente tem que entender que isso é um passinho de cada vez. Então, eu vou ajudando essa pessoa a descobrir que aqui na escola ela pode continuar fazendo a experiência com Deus e com os irmãos, né? Porque a amizade também é um outro ponto fundamental no cursinho. Sim, sim, com certeza. E você falou muito, a gente estava falando de formação, né? E você também falou da formação que vem do Nacional, né? Esse ano é uma virada de ciclo, vai estar se encerrando, né, o tema a missão, a sinodalidade da missão do MCC, né? E qual que é a sua expectativa para esse próximo tema que está vindo, que a gente já vai começar, né, começar a trabalhar nisso, ali em nível de GEM, já está trabalhando em cima disso daí, agora daqui a gente tem a Assembleia também. E qual que é a sua expectativa das formações e para que olhar que o movimento de Cursilho vai direcionar para a gente se formar nos próximos 3 anos? Olha, as minhas expectativas são boas, porque então assim, onde vai ser escolhido esse tema para o próximo triênio, né? Como você falou, na Assembleia Nacional, que acontece agora em setembro, em Foz do Iguaçu. Olha, esse ano vai ter a graça de ser aqui no Paraná, né? Diante das lideranças que estão à frente do movimento de Cursilho, eu penso que nós podemos esperar muitas coisas boas por aí, porque o Cursilho é isso que eu falei, ele sempre está atento ao que está acontecendo na igreja. O Cursilho está sempre atento ao que o Papa Francisco está falando, aos documentos que são produzidos. Então são muito boas. Eu penso que vai ser um material aí que vai nos trazer muita esperança, né? Pelo que eu já ouvi aí nos bastidores. Então vai nos trazer esperança, inspiração nessa caminhada de fé. Legal, bacana. A gente fica feliz, né? Porque a gente está estudando humanização a partir da Eucaristia e quando a gente viu, pelo menos eu, né? Quando eu vi essa formação, eu falei, nossa, mas que diferente. E a gente fica pensando, quando a gente se aprofundou um pouco mais ali nos estudos, a gente viu que a gente falta ainda bastante, né? Porque, não, humanização, eu sou humano. A partir da Eucaristia, mas eu participo da Eucaristia, mas não é só isso, né? E aí vem toda a questão que o documento traz e que a gente vem ainda estudando essa parte, a gente está aqui no nosso setor, a gente está na fase agora do agir, né? De começar esse agir, fez o discernimento, agora vai começar esse agir, como agir, né? Então, isso daí vem muito forte. E os próximos documentos, né, nos intriga também. Para que lado que a gente vai olhar, para onde a gente vai caminhar. É bacana isso, Everton, porque os documentos eles sempre trazem um caminho, um vai complementando o outro, e um também não anula o outro, pelo contrário. Uhum. Se a gente lembrar de tudo que nós já estudamos, vai nos preparando realmente para a missão. Então, como você bem falou, olha a riqueza do texto esse ano, dos estudos desse ano. Saber que em cada Eucaristia que eu participo, eu estou ali fazendo novamente o meu encontro pessoal com Cristo, né? Eu estou ali porque Ele me convidou, porque Ele me atraiu, e Ele atrai todos nós, né? Ele atrai todo mundo, Ele chama todo mundo, Ele se doa a nós. Então, o desejo sempre é de Cristo, a vontade sempre é dele. E depois é essa proposta, né? De tornar um com Ele no mundo, né? Ser aquilo que nós recebemos a partir da Eucaristia no mundo. E não é fácil. Não. É desafiador, mas é empolgante. Sim, muito, realmente. E ali agora, mudando um pouquinho, qual que é a importância da comunidade, tanto no movimento, mas também na paróquia? Ela estar ativa é esse olhar, né, para o que, da realidade do que está acontecendo, das novidades, do que até mesmo o clero vem trazendo para a comunidade. Qual que é a importância? É de suma importância, né? É fundamental. Quando você tem uma paróquia missionária, quando você tem uma igreja missionária, né, fundamentada realmente no Evangelho de Jesus Cristo, quantas coisas boas acontecem, quantas vidas são transformadas. E aí é legal porque o Cursilho fala muito disso, né? Se você quer transformar o mundo, transforme pessoas. Porque as pessoas vão transformar as estruturas que vão transformar os ambientes. Então, assim, essa organização, essa vida paroquial, ela é de suma importância, né? E é o que o Papa Francisco nos pede, uma igreja em saída. Talvez nós precisamos ser um pouquinho mais animados
para sermos essa igreja em saída, né? Para trazer aquilo que nós recebemos na missa, se transformar realmente em missão. Então, a nossa participação, porque imagine só se cada católico que participa das missas nos finais de semana realmente entendesse a grandeza e o significado da missão. Nossa, a gente teria um mundo muito melhor. Então, ela é de suma importância. Eu penso que é um tempo essencial para a gente se abrir à voz do Espírito Santo. Tanto nas estruturas paroquiais, quanto principalmente nas estruturas do cursilho. Abrir a esse novo. E o cursilista, como comunidade, tem que abrir os olhos, né, para estar ali no meio, estar, né, dessa forma que você falou, olhando e observando como é importante isso aí. É legal, porque o cursilista, ele é profeta. Então, ele anuncia, ele denuncia, ele precisa fazer diferente onde ele está. E, às vezes, os cursilistas acham que no ambiente igreja, nós não precisamos nos posicionar. Foi bem interessante essa semana, né? Alguém reclamou para mim, olha, eu precisava de uma ajuda financeira, teve uma resistência ali por parte do padre, e eu estou muito chateada com isso. E eu perguntei para ela, mas qual vai ser a sua ação enquanto liderança cristã? Eu falei, você já pensou em levar isso para o CPP? E lá no seu CPP, junto com o seu padre, vocês discutir qual a melhor forma para resolver essa situação? Porque aí você vai estar ajudando não só o cursilho, mas quantas pastorais e movimentos precisam das questões financeiras para os seus trabalhos de evangelização? Então, acho que também ter essa voz ativa na construção da igreja é essencial e é próprio do movimento de cursilho. Muitos conselhos dentro da nossa igreja, e o Conselho de Leigos aqui em Maringá é um testemunho disso, foram criados por cursilistas. Então, nós precisamos assumir o nosso carisma e estar nas estruturas, também evangelizando as estruturas dentro da nossa igreja, porque assim a gente consegue espalhar essa boa nova para mais pessoas. Sim, você falou do conselho dos leigos, né? O padre Genivaldo, ele comentou conosco, né, um pouco sobre a importância do leigo, né, dentro da igreja. E você já participou também do conselho? Já? Do Conselho de Leigos diretamente, não. Sim. Mas como nós, enquanto até o ano passado, nós estávamos na coordenação do cursilho na Arquidiocese, então nós participávamos de algumas comissões, onde a gente estava diretamente ligada, né, com os coordenadores, com as lideranças aí do Conselho de Leigos. Então, muitas propostas foram construídas juntas, né? Hoje, inclusive, nós temos ali hoje uma comissão do CAI, foi a primeira vez, então, né, aqui na história da nossa arquidiocese, até onde eu tenho conhecimento, que foi constituída uma comissão de finanças para o CAI, que é o Conselho da Ação Evangelizadora da Arquidiocese. E eu faço parte dessa comissão, eu, Humberto e mais 3 pessoas, de outros organismos dentro da nossa igreja. Então, a gente percebe assim, o quanto é importante você também colocar o teu conhecimento profissional a serviço da igreja. Porque imagine só, né? Cada um tem um perfil e cada um tem um conhecimento numa área. E aí, quando isso vai se somando, a igreja cresce muito. Então, eu vejo que é essencial a participação do leigo. Agora, é claro que nós leigos, aí entra a questão da formação. Para que nós participamos com uma voz ativa, nós precisamos ter conhecimento. Sim, eu vejo, participei de alguns encontros, né, do Conselho do Laicato, aqui da Arquidiocese de Maringá, e eu vejo muito ele voltado bastante para a sociedade e buscando isso com o clero. Então é bem interessante esse projeto, é uma forma da gente, leigos, ter uma voz mais ativa, mas isso vai muito do âmbito pessoal de cada um, de querer se formar, de querer estar ali e olhar realmente para a sociedade e olhar para dentro da igreja e ser voz ativa. Né? Com certeza, nós temos aí o documento 105, que é próprio do leigo. Sim. Do leigo, né? Desculpa. É próprio do leigo, a missão do leigo no mundo, na igreja. E muitos de nós nem conhecemos o documento 105. E o documento 105 veio falar muito disso. Que o papel do leigo é no mundo, que é o carisma do movimento. Né? Nós precisamos estar no mundo, nós precisamos chegar aonde o clero não consegue chegar por conta de tanta demanda, por conta de tantas atividades.
Nós precisamos estar lá, inclusive nas estruturas sociais, porque é lá que nós vamos transformar a realidade. Esse é o nosso papel. Sim. E aí você veio e contou bem certinho, né? A gente tem que colocar as nossas experiências profissionais também, né? Ali em ajuda em prol a igreja, né? Em prol a nossa... A evangelização. Isso, também, né? A evangelizar. E você, como uma contadora, né? Você, Humberto, vem ajudando nessa parte de finanças que você comentou, né? Tem algo assim muito específico? Você pode contar pra gente? Sim, Como que tá sendo sim. essa... Porque é uma dúvida de muita gente nessa parte financeira da nossa igreja católica. Sim, eu e o Humberto, inclusive, a gente tem um projeto pessoal que a gente conseguir, daqui a alguns anos, poucos anos, não muitos, nos aposentar do nosso escritório, né? E se doar em missão em prol da igreja justamente nessa área financeira. Porque hoje nós temos muitas entidades sociais que precisam desse apoio, né? Que precisam dessa orientação. Então aqui a gente tem 2 profissionais, o Humberto é bem técnico, então ele fica bastante com a parte contábil mesmo, fiscal, as mudanças de leis, etc e tal. E eu fico com a parte administrativa, então gestão, finanças, RH. Inclusive, essa semana eu fui visitar uma entidade social, né? Eles são clientes nossos, mas eu fui lá prestar um trabalho voluntário para ajudá-los nessa gestão pessoal, gestão financeira, otimização de processos. Então, esse é um projeto pessoal nosso. Nós, sempre que nós podemos, nós estamos ajudando e também a gente sempre se coloca à disposição. Então, hoje nós também fazemos lá na nossa empresa alguns serviços contábeis voluntariado. Nós atendemos lá, hoje nós atendemos o Lar São Francisco de Assis, então todo o nosso serviço é prestado de forma voluntariada. A Caritas aqui de Maringá também é voluntariado. O próprio movimento de Cursilho da nossa arquidiocese, né? Enquanto pessoa jurídica também é todo voluntariado. Então, assim, eu ainda tenho muita vontade de contribuir ainda mais nesses processos. Outro dia alguém me disse assim, mas na igreja não é assim, a igreja não é uma empresa. E eu brinquei até com a nossa irmã, eu falei, a igreja é uma empresa sim. Quando a gente está falando do CNPJ, a igreja precisa ser como as empresas, transparentes. A igreja precisa ter uma organização financeira, uma organização contábil. Então, no próprio movimento de Cursilho, né, quando nós assumimos ali há 6 anos atrás, em 2018, nossa primeira atitude foi organizar a parte fiscal e contábil aqui do CNPJ, do Cursilho da Arquidiocese de Maringá. E isso foi tão legal, porque isso influenciou o nosso regional, outros GEDs a fazer isso também. Então, veja só como o nosso testemunho profissional pode mudar a vida das pessoas. E aí entra a fase legal, porque nessa vibe, não é só você que vai, você leva a sua equipe, né? Lá nós temos uma equipe, assim, super solidária, que topam qualquer parada. Então, assim, esses dias mesmo a gente fez uma recuperação de impostos lá pro Lar São Francisco, o pessoal foi almoçar lá, ver o rostinho das crianças, né? Saber para aquilo que você também se doa e trabalha. E aí, então, a evangelização vai acontecendo através dessas pequenas atitudes. Exatamente. Você falou... você leva a equipe sua profissional, né? E ali você vai evangelizando cada um. Às vezes a pessoa está ali, trabalha e tudo mais, mas não tem esse olhar social, esse olhar para o mundo que a gente precisa ter. Exato. E ali ela vai despertando também na caminhada de fé, né? Então isso é bacana. Sim. Edilene, você falou de várias coisas, né? E eu queria me aprofundar um pouco mais ali no seu pós-cursilho. Né, ali depois que você fez o seu cursilho, seu encontro, como que foi e como que foi se inserir cada vez mais, né? A gente falou muito da sua parte de liderança ali, né, naquele ponto, né? Você foi assumindo as lideranças, né, se formando, mas como que foi essa experiência pessoal de fé? Gratificante, apaixonante, eu diria. Ela é ainda. Né? E eu sempre me coloco nas mãos de Deus e penso, qual será o próximo capítulo? Né? Então, depois de uma certa caminhada, eu me aprendi
eu estou aprendendo a me colocar cada vez mais nas mãos de Deus e dizer para Ele qual será o próximo capítulo que o Senhor prepara para mim. Às vezes eu penso que é um, Ele dá uma guinada e já me envia em outro lugar. E assim, eu sou feliz com isso. Esse meu pós-cursilho, como eu falei para você, foi em pequenos passos, né? Foi ali começando nas escolas, vindo aqui na escola, buscando conhecimento, assumindo funções lá na nossa paróquia, no movimento de cursilho do nosso setor, né? Então eu fui assim, chegando devagarzinho, depois as pessoas me incentivando a ser mensageira e eu tinha minha timidez, e como que eu ia lá na frente falar para as pessoas, eu morria de medo. Então assim, mas sempre tem aqueles que nos inspiram, e aqui fica a dica, procura alguém que te inspira nessa caminhada, porque aí você é como uma criança que olha para os pais e diz, eu quero ser igual a ele quando eu crescer. E eu continuo, sempre tive essa atitude, eu quero ser igual a ele quando eu crescer, e eu continuo tendo essa atitude. Então, assim, depois assumindo ali algumas funções que exigiam mais, por exemplo, né, assumir uma coordenação arquidiocesana, né, nós somos aí os primeiros coordenadores de Maringá, assumir uma coordenação arquidiocesana foi bem desafiador, porque imagina, tudo acontece aqui, e aí entra os medos, né? Como eu vou dar conta, eu vou conseguir. Então foi desafiador, mas foi enriquecedor. Estar à frente ali do Lar São Francisco de Assis, né, onde o Humberto era presidente, mas eu estava com ele ali todo o tempo na organização, na busca de projetos, na organização do pessoal, gestão do pessoal, com as crianças. 9 anos nós ficamos ali, foi assim, apaixonante, a ponto de, uma época da nossa vida, a gente ter um dos alunos ir morando conosco, né? Uma das crianças assistidas, que precisava de um cuidado especial, porque naquele momento a família não tinha condição, era um adolescente numa fase bem desafiadora, ficou 2 anos morando com a gente, uma realidade totalmente diferente da sua. Isso mexeu com a minha família, mexeu comigo, mexeu com o Humberto, com os filhos, né? E a gente aprendeu muito com isso. Então, tudo isso me anima demais, tudo isso me encanta. Estar servindo nos cursilhos 3 dias, ver a transformação das pessoas ali, como chega na sexta e como sai no domingo, né? É um presente de Deus. Chegar nas escolas, olha só essa semana, né? A gente vai nas escolas aí nas diversas cidades da nossa arquidiocese e você chega lá, você vê as pessoas que vêm num dia a dia, uma luta diária ali com trabalho, filhos na escola, a rotina nossa mesmo, pessoas ali, assim, que estão se doando de uma forma, nossa, de uma grandeza sem fim. E você chegar lá e depois encontrar essas pessoas, criar esse laço de amizade, um sorriso das crianças, aí isso é encantador. Isso me encanta no pós-cursilho. E por isso que eu sou apaixonada pelo pós-cursilho. Porque também os documentos vêm nos dizer, né? De nada adianta o pré, de nada adianta o por 3 dias, se nós não tivermos uma continuidade no pós-cursilho. Então, acho que é aqui que a gente vai continuar vivendo a graça de Deus na nossa vida. E aí é incrível, vocês sabem disso, porque vocês estão nessa maratona conosco, nessa loucura da cruz. Silene, você falou que você tinha muita vergonha, que um dos desafios maiores seu foi vencer isso, né? Pra gente aqui, que tá desse lado de cá, eu e o Cleiton, também a gente vem sempre falando disso, a gente tem muita vergonha. E estar aqui é um desafio para nós, né? Sim. E eu acredito que para muitas pessoas, Sim. né? Como que foi um pouco vencer essa vergonha? Qual foi esse estalo que deu que você falou assim, não, eu preciso vencer isso. Isso aqui não pode ser uma barreira na minha vida. Foi, primeiro, rezar muito, buscar essa confiança em Deus, né? Buscar, pedir ao Espírito Santo, olha, Senhor, fale como o Senhor precisa, quando o Senhor precisa e do jeito que o Senhor precisa, porque o que a Edilene preparou de nada vai valer. É você que está comigo. Então, buscar essa confiança em Deus foi algo muito forte. Buscar uma preparação pessoal, aí, um desenvolvimento pessoal, um curso de oratória me ajudou, mas não é tudo, porque eu posso ter uma oratória perfeita, mas para mim ainda, Everton, o que determina isso aqui é a nossa vivência diária. Sabe? Porque daí quando você vai vivendo, quando o cursilho passa a ser o seu estilo de vida, e você vai se apaixonando, e você começa a pensar, mas espera lá, eu falo daquilo que eu gosto.
Eu anuncio aquilo que eu vivo. A gente não fica falando de coisas que a gente não gosta. Eu, pelo menos, não tenho essa mania, né? De falar do que você não gosta. E aí vai muito aquilo, né? A gente fala do que o nosso coração tá cheio. Exatamente. E aí entender que tudo posso, mas nem tudo me convém. E aí você então vai fazendo esse discernimento, essa vivência, isso vai te gerando confiança. E claro, o apoio dos amigos, porque as pessoas também nos inspiram, né? Ter as pessoas que te incentivam é muito importante. Então, se alguém está te incentivando aí, presta atenção. E vai com medo de tudo, né? Como diz o Padre Diego, tá com medo? Vai com medo de tudo. Porque eu continuo indo com medo muitas vezes, mas eu vou. Isso aí, isso é uma coisa que não muda, né? Nós já estamos indo pro 9º, 10º episódio aqui e o medo de começar, o medo de errar ainda é o mesmo. Acredito que nas mensagens o Everton, que nem eu, quando vai lá ainda vai com medo, mas é algo que a gente tem que se jogar mesmo, algo que a gente tem que se entregar, tem que dizer sim para a obra de Deus e se pôr à disposição, né, Edilene? Bem isso, contar com a graça dele, né? É a música. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. E muita gente me fala assim, olha, a hora que esse medo, esse frio na barriga acabar, para. Para, porque daí você não está mais fazendo, não do jeito certo, mas você já não está mais buscando a sua fonte certa para continuar ali, né? De fato, porque o anúncio, a mensagem que nós levamos não é nossa, é uma mensagem de Deus. E a mensagem de Deus, ela é nova todos os dias, né? Jesus Cristo, tudo que ele toca, ele faz novo. Tá aqui no Cristo Vivit do Papa Francisco aos jovens, né? Jesus Cristo é o maior jovem, porque tudo que ele toca fica novo. Então a palavra, ela é sempre nova. Sempre nova. E aí é isso, né? Então quando a gente se abre ao novo, a gente entende que sempre, cada missão ela é única e ela é nova para nós, não é mesmo? Sim. E agora eu tenho uma curiosidade pessoal, Ai, meu Deus. mas também, né, do Corecast. Porque é uma pergunta que a gente faz direto para os nossos convidados e a gente quer entender melhor a resposta dessa pergunta. E cada vez que eu vejo uma conversa, tanto aqui no Corecast, mas também alguma homilia de algum padre ou alguma coisa, eu estou cada vez mais observando essa questão e eu queria a sua resposta sobre ela. Diga lá, se eu souber. Edilene, Deus, ele escolhe os capacitados ou ele capacita os escolhidos? Nossa, que pergunta difícil, né? Eu imagino assim, né? Quando a gente olha para Deus e enxerga nele a figura de um pai amoroso, rico em misericórdia, eu me coloco na condição de mãe daí também, né? Eu tenho 3 filhos e quando eu olho para os meus 3 filhos, eu sempre quero o melhor para os 3. Eu sempre quero sucesso para os 3, eu sempre quero que eles caminhem na igreja, que eles sejam pessoas de fé, pessoas íntegras. Então eu não digo, olha, para esse aqui eu quero 30%, para aquele ali eu quero 20%. Não, para a Manu, que é mulher, eu quero só 15%. Não. Eu sempre penso na grandeza e no bem comum, na questão de igualdade. Então eu imagino que Deus, ele escolhe a todos. Ele chama a todos. Claro que cada um tem a sua vocação pessoal. E Deus é tão amoroso e tão bondoso e tão esplêndido que ele nos dá essa liberdade de dizer, olha, você, com a sua vocação pessoal, você escolheu cantar, você escolheu cozinhar, você escolheu anunciar, você escolheu arrumar, organizar os ambientes, ficar ali quietinho. Ou você escolheu, eu me lembro aqui dos senhorzinhos que ia na equipe da capela, nos encontros que a gente promove lá em Jandai do Sul. Então sempre tinha a equipe dos senhorzinhos que iam lá e ficavam em oração. Então eu acho que Deus, ele chama a todos. E ele vai nos capacitando conforme a medida que nós vamos dando abertura a ele, né? E cada um com a sua vocação. Eu tenho essa linha de pensamento e é assim que eu compreendo Deus na minha vida. E aí é importante a gente também respeitar a diversidade de dons, né? A diversidade de dons dentro da nossa igreja. E às vezes eu me pego assim, forçando alguém a ser mensageiro. E depois eu penso, nossa, mas às vezes não é a vocação dele. Então você incentiva, mas você também tem que
saber respeitar esse limite do outro. Sim, sim. E caminhando agora, né, pro nosso final. Nossa, já tá acabando. Você vê como é que a hora passa e a gente não vê. De fato. Né? De A fato. conversa quando é boa, Exato. a gente vai caminhando e vai escutando, e se a gente fosse conversar mesmo, a gente ficava aqui praticamente o dia todo. Com certeza. Tanto é que termina as nossas escolas e nós fazemos o quê? É. Ficamos conversando. Termina as nossas reuniões, é a loucura da cruz, não é? Dá 11 horas lá, nós estamos ali batendo papo. Por quê? Porque a gente fala daquilo que dá sentido à nossa vida. E como é bom, né? Quando a gente emprega o nosso tempo naquilo que dá sentido à nossa vida. Sim, sim. E assim, que mensagem que você gostaria de deixar hoje para nós aqui, né? Eu, o Cleiton e o Paulo, mas também para as pessoas que estão aqui nos ouvindo, que estão nos assistindo. Qual que é a mensagem que você gostaria de viver, enviar para elas agora? Olha, são tantas coisas, né? Tantas maravilhas que Deus realiza na nossa vida que eu acho que, como você falou, se a gente fosse continuar conversando, a gente se estendia aqui muitas horas. Mas a principal mensagem é: faça o seu encontro pessoal com Cristo. Né? Faça essa experiência de fé. Né? Se abre para essa experiência de fé. Não importa se você está afastado da igreja, não importa se você está afastado do sentido da sua vida, não importa se você não tem doutrina nenhuma, não importa. Né? Fazer a experiência com Jesus é transformadora. Porque, como eu disse, né? Jesus, ele é o nosso melhor amigo. Ele é aquele que nos compreende, ele é aquele que nos incentiva, ele é aquele que nos ajuda a vencer os medos, é aquele que configura a nossa vida, né, a vida dele. E quando a gente deixa ele, permite dar a ele essa liberdade, a nossa vida vai se transformando. Aí nós vamos vivendo aquilo que o Cursilho pede, que é a metanoia, mudança de mentalidade, não é mesmo? Então, ter esse encontro pessoal com Cristo é fundamental. E o Papa Francisco sempre nos diz, não esqueça quando foi o seu encontro, aquele seu primeiro encontro pessoal com Cristo. Não esqueça dele, fale dele. Eu, por exemplo, eu não canso de falar do meu encontro pessoal com Cristo no curso 124. Eu não canso, porque foi um fato decisivo na minha vida. Então, continuar tendo essa intimidade com ele, a ponto de Jesus realmente ser aquele com quem você conversa. E muitas vezes a gente imagina que Jesus é uma pessoa distante, é um Deus muito distante, que nós precisamos ter só as nossas orações decoradas ou ensinadas, mas não é isso. Né? Então, é estabelecer essa relação de intimidade de quem se apaixona por esse cara, que a partir daí é consequência, né? É consequência. E aí, assim, assumir o nosso papel de leigo na igreja e no mundo é muito gratificante, é muito apaixonante, é intenso, mas vale a pena. Vale a pena porque, como eu disse, você saber que o teu legado pode acabar amanhã. Nós não sabemos, nós não somos desse mundo, né? Nós estamos aqui de passagem. Nosso legado pode acabar amanhã, mas como é legal quando as pessoas partem, né, para viver seu quinto dia e continuam vivas no meio de nós. Por quê? Porque deixaram um legado. Então eu sempre penso, qual legado eu vou deixar para o mundo? Então você que está aí nos acompanhando, pensa qual é o legado que você vai deixar para o mundo, né? Cria essa intimidade com Jesus Cristo e bora assumir a sua missão, porque com certeza o mundo vai ser mais decolores. E aí entra o nosso patrono, né? Combater um bom combate e guardar a fé. É o segredo aí para ter uma vida decolores. Sim. E para os cursilistas, né, que estão vivendo o seu pós-cursilho, como eles possam, né, continuar transformando seus ambientes, o que você pode passar para eles continuar esse trabalho, continuar essa vivência nos seus ambientes e continuar transformando eles? Fortalecer essa intimidade com Cristo, para mim, é o ponto fundamental. E aí isso a gente faz através da oração, através da participação das missas, através da adoração ao Santíssimo, através de uma contemplação, onde você começa a olhar a natureza e começa a conversar com Deus e começa a pedir a Ele essa graça da perseverança. A gente precisa
pedir a graça da perseverança. Então, aqui é um ponto fundamental, essa inserção na comunidade, estar com pessoas motivadas, porque tem cursilistas muito desmotivados por aí, alguns. Então, a gente precisa estar com os motivados, com aqueles que vão nos ajudar a caminhar, a seguir em frente, não é mesmo? E também se comprometer, buscar essa formação, ler mais, buscar essa inspiração nos próprios documentos, porque nós temos aqui uma amplitude de lugares onde a gente pode buscar essas inspirações, seja através de uma música, né? Eu gosto muito de ouvir música para me inspirar, então assim, para nós pós-cursilho, né? Assuma o teu papel de cursilista, lembra do teu encontro pessoal com Cristo, retome isso com entusiasmo, com amor e fé e vai acreditando que tudo posso naquele que me fortalece. Você falando, né? Agora eu lembrei da frase que a gente acabou de falar aqui, né? A gente fala que o nosso coração está cheio. Exatamente. Então, cheio de fé, Exato. de amor por Jesus Cristo, pelo conhecimento dos materiais que a gente tem, né? Que a nossa igreja dispõe, tanto a igreja como também o movimento. Então, se a gente encher o nosso coração de tudo isso, com certeza a gente vai falar mais disso, vai viver mais isso e vai conseguir, né, se sustentar melhor para evangelizar os nossos ambientes e continuar firme nessa caminhada, nessa jornada. E ter em mente, o cursilho não nos tira nada, pelo contrário, ele acrescenta muito mais, em todos os âmbitos da nossa vida, seja profissional, familiar, pessoal, né, ele nos ajuda a acrescentar muito mais, pode ter certeza. E aí, Cleiton, para encerrar, mais uma dúvida? Quer aproveitar o momento? Quer começar de novo? Não. Vamos começar com os nossos perguntas aqui. Novas perguntas? Temos muitas perguntas. É tão bom ouvir a Edilene falar, é tão bom esse compartilhamento de conhecimento que você tem. Você não sabe o tanto que você inspira tanto a gente quanto outras pessoas. É uma alegria imensa poder ter você aqui, poder estar ouvindo você falar, ter esse momento com você. A gente só tem a agradecer a sua disponibilidade, a sua entrega, a sua dedicação, tanto para o movimento de cursilhos quanto para a igreja, para a comunidade em geral. É lindo de ver isso, Edilene. Nós somos muito felizes em poder ter essa amizade com você, ter essa proximidade e poder aprender tanto com você, com o Humberto, e é excepcional. Obrigada, eu também aprendo muito com vocês, né? Eu agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui hoje com vocês, por cada oportunidade que Ele me dá no movimento de cursilho, porque primeiramente isso me faz uma pessoa melhor diante das minhas fraquezas, das minhas limitações, então é uma oportunidade para mim, é um presente mesmo na minha vida. Agradeço a minha família, Humberto, os filhos que estão conosco nessa caminhada, que sempre me apoiaram, que sempre me dão esse suporte, essa família cursilista, esses amigos, porque no cursilho a gente tem muitas amizades, mas tem alguns amigos que também são os nossos suportes, né? Então agradeço a eles, aos nossos padres, o nosso arcebispo Dom Severino, que tem todo o amor e carinho pelo nosso movimento de cursilho, né? E é apaixonante ouvi-lo e que aposta na missão do leigo na nossa igreja. Então, assim, eu sou imensamente grato por tudo que Deus realiza na minha vida através do movimento de cursilho. E para encerrar, eu quero dizer, cursilista, tem um brilho nos olhos, fogo no coração e coceira no pé, para anunciar as boas novas de Deus. Exatamente isso que você falou agora, né? Tem esse brilho no olhar, né? Essa coceira nos pés para estar sempre em movimento e nunca se estacionar. Eu venho aqui também agradecer você por esse momento de estar aqui, de conhecer um pouquinho mais, né, você e poder passar também para as pessoas que tem você, Humberto, como inspiração de estar aqui, né, falando um pouquinho mais da vida de vocês, de como que é essa caminhada, como é que é essa jornada, e a gente vê, né, porque a gente está ali olhando vocês falar lá na frente, de vez em quando, às vezes aqui do lado, né, passando um ensinamento, a gente fala assim, nossa, e é inspirador, né, e a gente vê também, né, que você também tem desafios, né, que você também tem dificuldades, que você também passa pelas mesmas dificuldades que também a gente passa, mas que você tem fé. Fé em Jesus Cristo, fé no nosso Deus, nosso Pai, que você pode passar por esses obstáculos, né? Passar por esses desafios, né? Vencê-los e continuar, ser perseverante. E é muito bacana. Muito obrigado mesmo de você estar aqui, ter aceitado esse convite, né? Estar aqui conosco,
Nós do Crewcast ficamos muito felizes quando você disse seu sim. Não só você, mas como o Humberto também, tá? Sim. E vem, né, nos apoiando, assim dizendo, nesse novo projeto. Obrigado mesmo de coração, Edilene. Você é uma inspiração para nós e para muitas pessoas que estão aqui nos assistindo. Amém. É Deus que realiza tudo em todos. Beijo no coração. Obrigada. Gente, para encerrar então, a gente não pediu, mas agora é o momento, né? Dá o seu like, curte esse vídeo, compartilha para quem você acha que necessita, né, dessa conversa, ou para quem não necessita também, passa para ela, porque às vezes ela está precisando de escutar e nem sabe. Segue a página, segue a gente no Instagram, e muito obrigado por estar aqui conosco até agora. Até mais. E tchau, tchau. Tricolores! Tricolores.